Veio essa informação e a gente começou a apurar daqui, apurar dali para saber qual a veracidade da informação. E vamos lá. Até para o torcedor ficar atento à informação é a seguinte: o Atlético tem um mando de campo do jogo e está confirmado para o dia 22 às 4 horas da tarde, 22 de outubro, domingo, sem ser esse domingo no outro, na Arena MRV, o clássico entre Atlético e Cruzeiro. Qual o percentual de ingressos será vendido para a torcida do Cruzeiro? Quantos torcedores do Cruzeiro poderão ir à Arena MRV? E o torcedor do Cruzeiro realmente poderá ir à Arena MRV nesse clássico? Essas respostas serão dadas na reunião do clássico na Federação Mineira de Futebol. Vai depender da Polícia Militar, não é só do Atlético e do Cruzeiro, uma resposta oficial se poderá ou não ter torcida de visitante no clássico entre Atlético e Cruzeiro, ou se será torcida única, somente a torcida do Atlético. Vai depender da Polícia Militar, das forças de segurança, para poder confirmar a participação da torcida do Cruzeiro no clássico contra o Galo no dia 22. Quando teremos uma resposta, uma definição sobre essa situação? Essa situação vai acontecer na próxima semana. Por quê? Amanhã não dá tempo mais de marcar a reunião na Federação Mineira de Futebol. Na quinta-feira tem um feriado. Marcar para sexta? Não acredito. Então, no começo da próxima semana, que é a semana do clássico, o Atlético joga quinta contra o Palmeiras fora e depois domingo, logo no domingo, o clássico contra o Cruzeiro. Na semana do clássico, a definição na reunião que vai acontecer na FMF sobre a presença ou não da torcida do Cruzeiro no clássico de domingo. Eu confesso, viu, Edu Panzi, que durante muito tempo, mas muito tempo, aqui na turma do bate-bola, junto com o Emanuel Carneiro, a gente falou muito, a gente lutou, a gente batalhou, a gente sonhou, a gente curtiu os clássicos com torcida dividida, que sempre foram mais legais. A nossa história foi moldada assim, o nosso superclássico é moldado assim, mas com toda sinceridade, igual acontece lá em São Paulo, se é para não morrer gente, se é para ninguém se machucar, então que seja torcida única. Eu lamento muito, eu acho isso um fracasso da sociedade. Não é um fracasso só do futebol, não, é um fracasso da sociedade. Mas se é para ninguém se machucar, se é para proteger as pessoas que querem curtir o futebol e que pagam caro para ir ao estádio de futebol, com toda certeza, eu mudei de opinião, que faça jogo com torcida única. O Atlético manda na Arena MRV, quando for clássico manda do Cruzeiro, o Cruzeiro manda no Mineirão só com a torcida do Cruzeiro, porque isso é muito, é a falência da sociedade. A gente é incapaz de torcer para um time e ir no outro, no estádio do rival, sem quebrar tudo lá, sem arrumar confusão, sem brigar na rua. E não estou falando só das nossas torcidas aqui, não, porque o pau quebra no Brasil inteiro. Então, é a falência da nossa sociedade. Aí vai acabar acontecendo como é em São Paulo. Porque em São Paulo, Edu, Palmeiras joga torcida única, Corinthians torcida única, São Paulo torcida única. Eu acho que vai acontecer a mesma coisa aqui. E no Brasil a gente tem visto emboscada de torcida contra torcedores do mesmo time, né? Como aconteceu em Fortaleza. Até no mesmo time eles brigam. Tem caminhão e a explicação do porquê a gente deve ter ainda as duas torcidas na Arena MRV. Diga, Damião. Apesar de que vai acontecer, ou tudo será definido na reunião da próxima semana, a reunião que antecede o clássico, a gente diz que o Atlético e o Cruzeiro estão disputando o Campeonato Brasileiro. Sim. E que eles já jogaram uma partida pelo campeonato. Onde teve 10%. Onde teve os 10% da torcida do Atlético no Mineirão. Então, pela reciprocidade. Como que você vai falar agora? Só se a polícia ela entrar e falar que não tem segurança. Porque o Cruzeiro vai permitir? E eu concordo, tá? Eu mantenho a minha opinião, que se for proteger gente, não ter 10%, mas a partir do ano que vem. Isso. Porque precisa ter a reciprocidade. Se no Mineirão teve torcida do Atlético, na Arena MRV tem que ter torcida do Cruzeiro. Em Uberlândia teve foi o jogo em Uberlândia, é isso mesmo. Em Uberlândia teve a torcida do Atlético e teve a torcida do Cruzeiro, sendo que a torcida do Atlético 10%. Então, qual que será o número de ingressos que serão comercializados para a torcida do Cruzeiro? Tem que esperar a reunião. De 2 a 3 mil ingressos é o que a gente imagina, imaginando o que aconteceu contra o Botafogo. Porque aí veio a intervenção acho que do Ministério Público, não me lembro agora, e o Botafogo ficou até chateado, que o Botafogo queria mais ingressos, depois o Atlético acabou cedendo, porque o espaço estava vazio ali onde a torcida visitante estava. Mas enfim, o primeiro mando de campo foi do Cruzeiro, foi em Uberlândia, o Cruzeiro cedeu os ingressos para os torcedores do Atlético, não acredito que agora será diferente na Arena MRV, no clássico de domingo. Tem de haver
Perdão, viu, Álvaro? Nada. Tem de haver a reciprocidade a gente pode debater, o Alexandre Simões estava aqui no intervalo interativo, inclusive, né? Se a gente luta para ter 10%, para voltar aos 50%, eu sonho com 50% de cada lado, foi assim que eu fui criado, mas, repito, em primeiro lugar eu quero o bem das pessoas, porque se for para dar problema, eu concordo com o que está acontecendo lá em São Paulo, mas não para esse jogo. Porque aí, Edu, é contra o regulamento. Não, tem que ter a reciprocidade e, sinceramente, né, se tem jogo com 10% no Independência, no Mineirão, por que não vai... Em Uberlândia. Em Uberlândia, por que não pode ter na Arena MRV? A Polícia Militar certamente vai garantir segurança, independentemente do número de torcedores, e provavelmente teremos as duas torcidas, a claro, a do Cruzeiro como visitante, no setor de visitante, a do Atlético na maioria, mas é o certo, é o que tem que acontecer. Uma preocupação é a depredação do estádio. Essa é uma preocupação e aí da diretoria atleticana, e nesse caso faz o checklist, da mesma forma como você faz quando você vai alugar um apartamento, quando você vai alugar uma casa. Faz o checklist, vê como que está a situação com o representante do clube visitante, nesse caso do Cruzeiro, para entregar aquela parte do estádio da mesma forma como pegou. Inacreditável isso, né? É o que eu falei, é a falência da nossa sociedade. Tinha que ter preocupação em relação a isso. O cara vai assistir o jogo do time dele pensando em quebrar um estádio que é do rival, sinceramente.